Hoje nós temos alguns assuntos interessantes aí nessa tentativa de, digamos assim, abranger o universo do que seria ler e escrever. E a nossa proposta aqui é esse ler e escrever com naturalidade. Lembrando que esse com naturalidade não significa que você tem que abandonar todo o aprendizado da língua, da gramática, tudo isso. Ou seja, você tem que escrever do jeito que você é e depois você vai, digamos assim, se aperfeiçoando, né? Vai treinando e etc, etc. Então, nessa aula nós vamos falar muito disso aí, especialmente, digamos, aqui no vídeo 1, aqui nós vamos falar da contextualização, né? Com a música aqui do Luiz Gonzaga, coisa e tal, essa questão da contextualização daquilo que se está dizendo com o narrador, com um personagem, etc, assim, dentro daquele universo, daquele ambiente, aquele todo ali, que é uma contextualização, que é uma das propostas da literatura atual, de se falar, né, de trazer o aluno para o seu próprio universo, e o escritor também, de preferência, ele ficar dentro do seu próprio universo. Depois nós vamos falar da questão da escrita como prática, né? Nós temos um vídeo aqui, a gente vai falar também dele, da escrita como prática. Em um outro vídeo vai falar da metáfora da viagem, é um vídeo longo de 1 hora e 43 minutos, né? Em que uma professora dá uma aula excelente sobre aí a viagem da narrativa, a viagem da história, né? E eles conversam sobre vários assuntos disso aí, com um exemplo de uma escritora falando como é que ela escreveu seus livros, motivado em quê, e volta àquela questão das lembranças familiares, quer dizer, ela falando das suas coisas pessoais, da sua família, do seu contexto vivencial, mas tudo aquilo serviu para que ela fizesse daquele objeto de pesquisa e transformasse esse objeto de pesquisa em objeto de arte. Um outro vídeo que nós vamos traçar também de uma outra professora que dá uma excelente aula também aí sobre a questão do foco narrativo, ou seja, quais são os tipos de narradores, né? E daquele ponto de vista, ou seja, de que posição que o narrador está ali naquele texto, né? De onde é que ele está falando, qual é o papel dele naquele... Depois a gente comenta mais lá, porque senão não adianta muito aqui, né? No final nós vamos falar de um poema nosso aqui chamado Legado de Luta, que é para que a gente possa, digamos assim, a gente fala, faz, mas acho que no fundo a gente espera que com a nossa passagem por aqui, a gente tenha algum significado, especialmente esse significado de amor. Em um poema meu que eu escrevi lá atrás, eu nem me lembro mais qual é o título dele, tem uma frasezinha interessante assim que eu sempre guardei. É uma frasezinha que diz: o mundo jamais será o mesmo depois de mim. Isso, pretensamente, digamos assim, um pouquinho orgulhosamente falando, né, arrogantemente falando, quer dizer, eu vou deixar minha contribuição aqui, minha parte aqui vai ficar. Eu não vou passar aqui por acaso. Então é mais ou menos isso. E no final nós vamos propor, né, que haja desse encerramento aqui, um dia ou dois depois desse encerramento aqui, a gente vai agendar isso com o devido tempo, uma live, né, com a equipe toda da produção do projeto, com os participantes, especialmente os professores, e se o professor quiser convidar algum aluno também, como vai ser live, qualquer um pode participar de forma livre. Contextualização do conteúdo literário, né, daquela releitura que o autor faz lá, os autores fazem, seja em qualquer gênero da criação da arte, né, no caso aqui é uma música, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, né, interpretada pelo Luiz Gonzaga, neste caso aqui Luiz Gonzaga e Fagner, e também para demonstrar que há vários métodos de aprendizagem, vários métodos de ensino, né? Então nós temos um método fonético, que é esse lá que o Luiz Gonzaga fala, que o A tem um som, o B tem um som lá, o L é Lê, o M é Me e assim por diante, né? Então é exatamente para contextualizar isso, quer dizer, lá no sertão se aprende daquele jeito, aqui é de uma outra forma, se você for para um outro país é de uma outra forma, e há vários métodos de ensino-aprendizagem. Então, cada professor tem a sua estratégia, obedece ao seu método, né? O seu conteúdo, e assim por diante. Então, esse ABC do Sertão, que é para que a gente possa contextualizar isso
bem assim com a nossa brasilidade, mostrando essa diversidade cultural e regional do Brasil. A leitura e a escrita a uma viagem. Então, lembrando que isso é uma metáfora, isso não é uma coisa real, é uma coisa imaginária, assim. É como se a gente estivesse no mundo real e de repente a gente saísse do mundo real e fosse para o mundo da arte. Olha, os mundos são os mesmos, mas só que a abordagem muda, né? Você está aqui diante de um fato, digamos assim, de um fato policialesco, você está vendo aquilo ali, alguém morreu ou não morreu, e assim por diante. Mas de repente você sai daquilo ali e transforma aquilo numa obra de arte, num poema, numa crônica, num conto, e você transforma aquilo, não é mais só aquela realidade. É uma transposição daquela realidade, daquele paralelo para um outro paralelo, que é o paralelo da criatividade. Não é só o fato. É o fato mais alguma coisa. É o fato servindo para ser motivação, inspiração, etc, etc. Então essa viagem é mais ou menos isso. Então há muito essa coisa de dizer que a ler e escrever é como se fosse fazer uma viagem. E é nesse sentido, você sai do mundo real, da sua vidinha que você está aqui, de repente você volta para 200, 300 anos atrás, 1000 anos atrás. Por exemplo, agora esses dias eu já estava lendo aí aquele livro, Mil e Uma Noites. Quer dizer, voltou lá 1000 e tantos anos atrás. Agora continuo lendo aí aquela questão, a Divina Comédia Humana, do Dante, aí, quer dizer, volta também de novo aí uma porção de séculos aí, 1000 anos, 1000 e tantos anos, que se volta aí no tempo para se falar disso. Ou então você vai para o futuro dessas criações progressistas aí, né, alguma coisa. Então, é viagem nesse sentido, quer dizer, você sai do mundo real e se serve desse mundo real para criar um mundo da fantasia. E há essa dicotomia entre a realidade e a fantasia. Na verdade, uma não se separa da outra, que você entra numa fantasia a partir de uma realidade. Ou então você, a partir de uma realidade, você cria uma fantasia. Então é assim, por isso que é uma viagem, porque cada um faz do seu jeito, cada um imagina assim, né? Mas, por exemplo, você está aqui agora e de repente você está falando de Roma, da Grécia, e você vai, imagina lá a fotografia que você viu, o filme que você já viu, a viagem que você já fez lá, né? E alguma coisa assim, quer dizer, acaba sendo essa metáfora da viagem, como o próprio nome já diz, é uma metáfora. Ela não é uma coisa real, mas ela serve para isso, para inspirar, para motivar, para levar a gente, para mudar um pouco essa coisa pura e simples de que ler é só a realidade. Não, ler é sobretudo um prazer e é uma criatividade. Porque todo ler é um reler, né? Você vai ler aquilo que o escritor já escreveu, que o cineasta já filmou, né? Que o pintor já pintou, quer dizer, aí você vai ler a realidade, a leitura que o outro já fez daquele objeto. Então, quer dizer, é uma outra viagem que você vai entender o que o cara disse, por que ele disse, como ele disse. E você vai interpretar aquilo com a sua cultura, né? Com o seu cabedal de conhecimento. Por isso é que é uma viagem, quer dizer, você vai viajar para o mundo interior do escritor, por exemplo, Gustavo Flaubert, né? Como eu citei agora há pouco, Dante. Ou se você gosta de coisas diabólicas, leia Fausto, do Goethe, e assim por diante, né? Se você gosta dos mistérios, das magias aí, leia as histórias do Harry Potter, leia Edgar Allan Poe e vai por aí fora. Ponto de vista do narrador, né? Ou seja, do foco narrativo. Isto é, que posição que o narrador ocupa dentro ou fora da história, aquelas classificações daqueles narradores. Então nós temos um vídeo aí no YouTube que nós postamos para vocês, uma excelente aula da professora, né? E que nós não queremos adiantar, senão perde Os professores já conhecem muito bem isso, mas eu chamaria atenção especialmente para os exercícios que ela faz no final lá, mostrando os textos, né, em cada texto, e mostrando isso de forma com essas características assim que a gente descreveu lá do autor, do personagem narrador, personagem iniciante, personagem observador e assim por diante, né? Porque o ponto de vista não é só o olhar, não. É a sua interferência naquele, quer dizer, de que maneira o narrador está interagindo com aquele texto. Ele não está interagindo, ou está interagindo, ele influencia, não influencia e assim por diante. Então, é nesse sentido que nós colocamos o texto narrador. E nós, só para lembrar vocês, nós distribuímos para os professores aí um livro, né, em PDF, chamado As Trilhas da Escrita, que fui eu que escrevi em parceria com meu filho Bruno,
E lá tem um capítulo completamente dedicado a isso, lá mais no final do livro. Então, se vocês quiserem novo enriquecimento, vai lá no Trilho da Escrita, tem lá um capítulo grande lá falando disso. Para a gente não gastar muito tempo aqui no vídeo falando disso, a gente pode ler e depois a gente pode trocar ideias aí nas nossas mídias, aí nas nossas redes sociais. Algumas razões para se escrever livros. Então, vamos começar com as minhas razões, que são mais ou menos aí, digamos assim, minhas motivações, né, de como foi que eu passei a sentir e me motivar para escrever. E há um texto que eu, às vezes, uso para abrir essas conversas, assim, né, porque a nossa postura aqui, o nosso ar aqui, né, a nossa atmosfera é uma atmosfera muito simples, é de conversa mesmo, tal qual o título do nosso site, né, diz que é conversa por escrito. Então nós estamos aqui para conversar. Então o texto chama-se Escalada. E como eu não sei de cor, eu vou ler. Escalada. Eu vim de mim, pouquinho de nada, tamanho tanto espanto ao canto acatando tudo, ver estrábico mudo, infinitamente só. Eu saí de mim, pouquinho de nada, causando tanto espanto desacatando o encanto mudo, daltônico, incógnito, surdo, extremamente só. Vindo, saindo de mim, nenhum espanto vago trouxe o garbo em que me fiz. Expus a cruz a espada, jamais estive só. Então, esse é um pequeno, digamos assim, é um texto, um poemeto, né? Em que eu falo mais ou menos assim da minha trajetória, minha escalada. Quer dizer, eu sou uma criança pobre, vida do interior, aí do estado de Goiás, vim para Brasília e aqui estudei e fui me criando até me fazer como professor, como escritor. Bom, o texto em si, o próprio nome já diz, né? Não vou interpretar o texto, porque senão tira a beleza dele, né? E fica dizendo assim, vai dar aula sobre o meu texto. Não, não é isso. Mas ele não, é a escalada, né? Assim, a escalada é isso, quer dizer, vem lá do começo, de onde você começou, do seu pé no chão, né? Das suas raízes, da sua origem. Daí você foi atrás, foi saindo de você, foi procurando alternativas, procurando ajuda, procurando se instruir, né, até chegar a um ponto em que você conseguiu o que você queria, né, e à medida que você conseguiu o que você queria, você percebeu que você nunca estava só, porque o seu livro, as suas ideias, a sua força de vontade estavam ali. Então é isso. Voltando a falar então das razões porque a gente escreve, porque as pessoas costumam escrever livros, são inúmeras, são infinitas as razões, né? Não há uma exclusiva. A mais comum delas é aquela que a pessoa é diferenciada, ela tem uma coisa lá dentro dela, é uma chama, uma energia, uma vontade que ela tem de se expressar, especialmente porque ele vê a realidade que está aí e ele quer interferir nela, seja a realidade pessoal, social, política, histórica, geográfica, ambiental. Ele vai ter sempre alguma coisa que ele quer trabalhar ali, ele quer interferir, quer ajudar, né, mudar daqui, dali, melhorar. Então, quer dizer, são infinitas as razões para escrever, né? E você deve escrever e registrar isso nos seus livros, nos seus fatos, né? Armazenar isso de alguma forma, num caderno, numa gaveta, numa pasta, isso não importa muito aí. Digamos, os escritores mais antigos, eles escreviam e publicavam em revistas, jornais, de forma semanal ou de forma mensal. Por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo escreve crônicas, né, quase toda semana ou toda semana e publica em revistas, jornais, vários deles aí do Brasil afora. Depois, lá, em um determinado momento, ele acha que é hora de pegar aquelas crônicas, selecionar as que ele acha que são mais convenientes, né? E publica em livros. E é um dos escritores que mais vende livro no Brasil atualmente, né? Muito bem falado, né? Os escritores mais antigos, Machado de Assis, Rubem Barba, Paulo Mendes Campo, etc, etc, tantos outros aí, também foram assim. Eles escreviam para jornais, né? Na época de Machado de Assis tinha um jornal chamado Jornal do Comércio, né? Eles escreviam e publicavam aquele jornal. Depois eles juntavam tudo aquilo. Tem até romance que eles escreviam e publicavam capítulos, né, naquele jornal e depois juntavam aqueles capítulos e compunham o seu livro. No meu caso, eu fui escrevendo mais ou menos assim. Eu comecei basicamente com poemas, né? Mais ou menos daquelas coisas, das
digamos, aqueles sentimentos pessoais, né? Eu era pobre, era um tanto quanto tímido, um pouco revoltado com aquela situação de que muitos tinham e eu não tinha, então, quer dizer, mas eu não fiquei me lamentando, eu vim procurar a saída para isso, né? E fui escrever e fui guardando. Só aos 42 anos foi que eu fui escrever, né? Juntei lá, quase que imposto por alguns familiares, né? E alguns amigos aí, já professor, já era professor da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, e os próprios colegas de trabalho começaram a me, publica isso, publica aquilo, e foi indo até que eu entrei na Academia Taguatinense de Letras, e aí eu fui obrigado a produzir um livro, né? Porque para entrar na academia tinha que ter um livro publicado, então eu tive que publicar um livro, e publiquei um livro chamado Grito ao Tempo, que é uma coletânea de poemas, que inclusive esse texto que eu acabei de ler aí, o Escalada, está neste livro. E assim por diante, né? Então, só que atualmente as mídias sociais, digamos assim, romperam com esse quadro do tradicionalismo, né? Essa coisa da espera, ficar muito guardado. Então as pessoas atualmente escrevem quase que em tempo real e já publicam aquilo ali, né? Muitas pessoas têm seus blogs, né, seus sites, coisa e tal, e vai produzindo e vai escrevendo aquilo ali. Digamos que grande parte dessas pessoas que publicam em blogs, coisa e tal, não tem a intenção de fazer livros. Ela quer mesmo é discutir ali, trocar ideias, né, compartilhar sua vivência ali, suas aventuras, sei lá o que ela quer comunicar ali, né? Mas isso tem um risco, uma vez publicado, não tem mais volta, né? Então, quer dizer, você publicou, colocou no Facebook, ou sei lá, no Instagram, isso que já foi pro mundo, filho. Não tem jeito, se você disse uma besteira lá, tem que assumir. Se cometeu um crimezinho lá de alguma coisa, escreveu errado, etc, etc, não era aquilo que você queria dizer, mas acabou dizendo. Então você pode depois, aí, num outro texto, uma outra hora, né, dizer, não era bem assim, etc, né, justificar, argumentar, mas está dito, aquilo é a sua identidade, aquilo é a sua forma. Então, quer dizer, essas coisas muito comuns que nós temos atualmente, os mais comuns deles são o WhatsApp, né, e Facebook, né, fora o Instagram e YouTube, que a gente publica coisa neles todo dia, né, toda hora. Mas essas são informações que ficam aí, ficam expostas ao tempo. Então, quer dizer, você tem que ter essa questão da, digamos assim, da sua identidade, das suas razões para escrever. E a principal razão de escrever é registrar, né? Os antigos escreviam, as menininhas especialmente escreviam diários, né? Para ficar registrado lá, aquilo que pensava, aquilo que sentia. O diário mais famoso que nós temos no mundo aí é o diário de Anne Frank, né? Aquela menina que foi morta lá no contexto da Segunda Guerra aí, provocada pelos alemães. E assim por diante, todo mundo conhece essa história, não vou verificar aqui só depois dela morta, que o pai descobriu o diário dela lá, de alguma forma, e publicou aquele diário, ele se transformou em um dos livros mais lidos no mundo, né? Então tá cheio de gente que comenta, outras vítimas do nazismo também, né? Escreveram livros complementando aquilo que a Anne Frank falou, etc, etc. Né? Mas ficou registrado. Não há... Então, uma das principais razões é registrar. Porque aquilo que você pensou hoje, só hoje você pensa daquele jeito. A semana que vem você pensa de outro jeito. Você conversando com uma pessoa, você pensa de um jeito. Se você vai conversar com outra pessoa, você já muda um pouco o foco do pensamento para aquele jeito. Então, você registrando as suas ideias, os seus comunicados, os seus pensamentos, ficam registrados. Então, ali está a sua linha de pensamento naquele momento, naquele instante, né? E daquele assunto. Pode ser que amanhã você mude. Você pode dizer, por exemplo, hoje você não gosta de laranja, por exemplo. Mas aí você experimentou uma laranja diferente amanhã, você pode, a partir dali, começar a gostar de laranja. E assim por diante, né? Ou não gostava de ler, mas de repente você encontrou um livro, né, que tem uma forma diferenciada, né, numa linguagem que te agrada, né, um assunto que seja do seu agrado, aí você passa a gostar de ler, não todo livro, mas aquele livro, aqueles livros que tenham mais ou menos aquela linguagem que te agrada mais, uma linguagem mais descolada, mais descontraída, né, mais popularesca, né? E quando a gente fala disso, a gente tem vários exemplos aí das questões das responsabilidades, né? Quando você fala, registrou, né? Digamos assim, se falar em ciência, a arte não é ciência, mas tem muita coisa a ver. A ciência, ela parte do conhecimento já existente
E a partir dali ele cria novas versões, novas evasões, novas descobertas, né? Porque senão o mundo não evoluía, a ciência não evoluía. Quer dizer, o mundo era plano antigamente, né? Antes do Galileu, sei lá, quem é os caras aí. Daí vieram esses caras, esses cientistas foram mostrando, mudando, vieram as tecnologias, foram ajudando, e a visão de mundo é completamente diferente hoje. Os costumes sociais eram de um jeito há 200 anos, a senha era de outro jeito, atualmente é de outro jeito. Então, quer dizer, as coisas são evolutivas, as ciências também são evolutivas, a arte também é evolutiva. Então você tem que estar preparado para isso, para adequar a sua arte ao seu tempo, na linguagem do seu tempo, né? E, sobretudo, você precisa saber que você tem responsabilidade. As pessoas, quando escrevem e falam, elas têm responsabilidade. Elas assumem aquilo que falam. Tem que assumir. Mesmo que ela não queira, mas aí vem a sociedade como um todo, vem lá pessoas, transforma você num meme aí, né? Etc, etc. Você não tem como escapar. Então, é responsabilidade sua. Falou, escreveu, tem que aceitar o que você falou, escreveu, né? Tem que assumir. Então, se o seu texto é bom, tem conteúdo, etc, etc, pode ser que você, né, construa digamos assim, uma fama, um cabedal de conhecimento, né, e adquira, digamos assim, um certo reconhecimento do público, né, por aquilo que você escreveu, por aquilo que você falou. Então, o seu trabalho tem valor, por quê? Porque as pessoas acham que aquele trabalho tem valor. E se realmente tem, você passa a ser referência. Por exemplo, para falar de histórias de magia, etc, etc, ele lembra sempre das histórias do Harry Potter, né? Que tem lá, que você lê aquilo, todo adolescente lê aquilo, e ele vai sempre pensar que aquelas histórias são bonitas daquele jeito. E tem gente que só gosta de ler livro daquele jeito, tem gente que não gosta desses livros pesados, falando dos dramalhões, da sociedade, da pobreza, da guerra. Não, tem gente que gosta de ler, por ler mesmo, para se divertir. Então, é isso aí. Você, ao escolher o seu nicho, né, quer dizer, qual é o público que você quer atingir? Não pense que você vai agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, você tem que escolher. Eu quero um público tal. Então, você vai criar uma identidade. Pelo texto que você escreve, você produz uma identidade. O seu tipo de texto já vai criando a sua identidade. Você tem uma forma de escrever, você constrói o texto de uma forma tal, né? Com parágrafos, sem parágrafos, com pontuação ou sem pontuação, né? E assim por diante. Você vai criando o seu estilo, sua identidade. Mesmo que você não faça isso de forma intencional, você acaba falando por quê? Porque você pensa daquele jeito, você age daquele jeito, né? José Saramago, por exemplo, criou toda uma nova forma de escrita aí, né? Sem pontuação, quase sem vírgula, sem parágrafo, sem nada, e ficou a marca dele. Daí muitos tentam imitar, claro. Toda imitação é pior do que o original, né? Então, quer dizer, muitos tentam imitar José Saramago, mas, né, eu não aconselho ninguém a imitar ninguém. Eu acho que você tem que criar a sua forma aí. Vamos falar em pessoas que criam a sua forma de linguagem, um cara que é muito, digamos assim, criticado pelo conteúdo que ele faz, né? Porque é um conteúdo esotérico, né? Fala das crendices, das espiritualidades, coisa e tal, é Paulo Coelho. Muito criticado pela crítica conservadora no Brasil, a crítica conservadora mundial. Bom, ele escreveu lá um livro de lançamento, se não me engano, o livro de lançamento deles foi um chamado Deus Negro, né? Que vendeu os milhões aí, né, de livros no mundo inteiro. E ele escreveu vários outros depois, e mesmo assim a crítica continuou falando, não presta, não é literatura, não é isso, não é aquilo, porque tem erro disso, erro daquilo, a forma, a linguagem, o que Paulo Coelho está ligando para isso? Ele está vendendo livro no mundo inteiro aí, aos milhões, né? E apesar da crítica conservadora, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, com muitos votos em contrário, mas tiveram que reconhecer, usando aquela linguagem do Zagallo, né, no futebol, tiveram que engolir o Paulo Coelho. Por quê? Porque ele é um escritor que vende livro no mundo inteiro. Talvez o escritor atual brasileiro mais conhecido do mundo é Paulo Coelho. E aí, o que a Academia Brasileira de Letras não quer esse homem? Por quê? Porque o que ele escreve não é literatura? Pode não ser aquela literatura antiga, estilo Machado de Assis, estilo, e vai por aí afora, né? Dos conservadores, né? Cheia de teses, cheia disso, cheia de valores literários, cheia de nuances, né? Digamos assim, do ponto de vista acadêmico, pode não ter valor, mas o Paulo Coelho não está nem aí para questão acadêmica. Ele fez seu livro. E é por isso que nós temos que ter uma finalidade. Para que você está escrevendo? O que você quer escrever? Qual é o seu problema, né?
para quem? Sobretudo, para quem você está escrevendo? Qual é o seu público? É criança? É idoso? É gente da periferia? É gente de alto conhecimento? É gente de pouco conhecimento? Você tem que escolher o seu nicho de leitores. Não adianta você querer agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Não tem jeito de agradar todo mundo. Então, você faz a sua obra. Se ela tiver valor, você vai atingir o seu público desejado. Se não, não vai atingir. Porque a obra, ela tem valor por si mesma. Não adianta você colocar aí milhões de propaganda, de publicidade, e gastar milhões em publicidade. Se a sua obra não tiver valor, a própria obra se destrói. Então, propaganda ajuda, publicidade ajuda. Mas é preciso que o produto corresponda àquilo que está dito na publicidade. Porque senão é propaganda enganosa. Aí o público não aceita isso não. Por falar nisso, por exemplo, quais seriam os motivos, a finalidade? Por exemplo, eu gosto muito de citar Marcelo Rubem de Paiva, né, que escreveu um livro chamado Feliz Ano Velho. Ele era um desses adolescentes aí, todo cheio de vida, todo cheio de aventuras, coisa e tal, e foi tomar um banho aí no final de semana com um grupo de amigos, e deu um mergulho e bateu a cabeça. Mas acontece o seguinte, ele ficou paraplégico. Passou um ano, morre, não morreu, e viveu, paraplégico, em cadeira de roda. Mas lá um dia, um ano depois, ele escreveu um livro chamado Feliz Ano Velho, e foi o seu lançamento no mundo das letras, e foi a sua porta, né? A sua abertura aí para o mundo da literatura. Então é mais ou menos isso que a gente diz, olha, tem os seus motivos. Ele escreveu para o público dele, para os amigos dele, sei lá, para a geração dele, e foi para que ele vendeu o livro. Logo, imediatamente, o livro dele foi para as escolas, para todo lugar, não para ser exemplo de língua portuguesa correta, gramaticalmente correta, língua culta, não, para ser exemplo de redação, de como se escreve. Agora, pegar lá o original de Feliz Ano Velho e for procurar erros de gramática, vai encontrar um monte. Aí, mas só que Marcelo Rubem Paiva não estava nem aí para isso, ele queria escrever um livro lá para os amigos dele, para a família dele, para desabafar, né? E deu certo. É isso que precisa ser feito, né? Então, digamos assim, uma outra dica, quer dizer, seria a questão da comunicação. Sobretudo, a gente escreve para comunicar algo. Os jornalistas escrevem para fazer reportagens, né, sobre acontecimentos, sobre fatos, né? Seja guerra, seja tragédia, seja comédia, seja algo. Aconteceu alguma coisa, o jornalista vai lá e relata aquilo que está acontecendo. Agora o escritor não, o escritor serve-se desses momentos, desses fatos, para recriar, né? Para falar de uma forma diferenciada, né? Além da comunicação, que ele tem que comunicar algo, que não se pode falar nada a respeito de nada, ele tem que falar de alguma coisa. Então ele utiliza aqueles eventos lá, aqueles acontecimentos. Por exemplo, eu tenho um depoimento de um compositor que ele estava num bar e de repente ele viu lá um casal, uma beijação danada lá, eu digo, mas que danada desse casal que está ali há meia hora com a beijação que ninguém aguenta. Ele olhou assim e falou, é namoro novo. E aí ele compôs uma música chamada Namoro Novo, um nordestino desse, vou dizer o nome dele não, né? Mas está aí, quem quiser ouvir a música chamada Namoro Novo foi baseado nisso. O cara estava lá num bar lá com os amigos dele e viu aquele casal lá separado, naquela beijação maluca, e aquilo provocou nele. Ele falou, isso só pode ser namoro novo, namoro antigo não tem essa beijação toda. Bom, sobretudo você tem que fazer seus comunicados com criatividade. Agora não pense que a criatividade é só usar as mídias. A tecnologia está aí, mas de todas as formas, mudando todo dia. O que está em voga hoje pode ser que amanhã já não sirva mais. Mas não é só a tecnologia que vai te ajudar, ela é uma ferramenta, ela te ajuda. Aquela coisa de você colocar imagens, formas, cores, chama luzes, etc, etc, aquilo tudo ajuda. Tudo aquilo ajuda, chama atenção, né, conquista pública, etc, etc, né? Quem está mais afim da linguagem de imagens adora aquilo, né? Mas o que vai fazer efeito é a sua obra. A sua obra tem valor? Se tem, tem. Se não tem, então não adianta. Então, escrever é compartilhar conhecimento, de preferencialmente de forma criativa. A maioria isso vai escrevendo aos poucos, a gente não escreve um livro, mesmo que você escreva um livro, você vai escrevendo capítulo por capítulo, página por página, depois você compõe o livro. Há gente que passa anos, né, escrevendo um livro. Eu, por exemplo, passei 20 anos escrevendo o livro As Trincheiras e não achava a forma correta de fazer aquilo. Até que um dia eu achei, dei forma dele, publiquei
e ficou sendo as trincheiras, certo? Então, de qualquer forma, o seu texto precisa ser criativo. Não precisa que ele está dizendo absolutamente a verdade, mas também não é preciso ficar, digamos assim, preso a conceitos, a isso e aquilo. A criatividade subverte tudo isso. Cria novos conceitos, cria novos valores. É por isso que tem a responsabilidade, que você, ao escrever, você está criando novos valores, provocando novas linguagens, novas formas de pensamento. Então, não é fácil, né, tornar-se um escritor. É muito bom, tem muita tecnologia, né, você vai ficar conhecido no mundo, etc, etc, etc. Digamos assim, Santos Dumont inventou o avião e o relógio pulso. Né? Ficou conhecido no mundo inteiro como um livro do avião. Uma coisa que não existia foi criada. Uma ciência, uma tecnologia, né? Quem mais aí? Thomas Edison, um dos caras mais inventivos do mundo, digamos, que inventou a lâmpada. Outro vem lá, inventou o telefone e assim por diante. São coisas que não existem que a pessoa... Criatividade é isso, é criar o que não existe. Mesmo que seja a partir do que já existe, mas cria uma nova forma, uma nova interpretação, uma nova versão. Vai falar de amor, que é o assunto mais antigo do mundo. Desde que o mundo é mundo, se fala de amor. E ninguém para de falar de amor. Todo dia tem gente falando de amor, seja em música, seja em livros, seja lá o que for. Na guerra, tem o amor da guerra, tem o amor lá entre os índios, tem o amor de qualquer jeito, que acontece na África, mas tudo é amor. Quer dizer, é a questão de você adequar a sua linguagem, né? Gutenberg inventou a imprensa, não existia. Tudo bem, né? E vai assim por aí fora. Não vamos criar, digamos assim, um novo mundo, mas vamos criar um novo mundo naquele livro. Então, o seu livro tem que ter um assunto, se não é novo, tem que ser pelo menos com uma nova abordagem, né? Uma nova linguagem, uma nova forma. E assim por diante. E o que é mais comum atualmente, né, que a gente vê muitas pessoas escrevendo, é essa questão da literatura engajada. E uns não gostam também, é muito criticado isso. O fulano escreveu para falar de favela, para falar de negritude, para falar dos LGBTs, não sei o quê. Gente, tudo isso é conteúdo, não tem que discriminar nada. Pode escrever sobre o que você quiser. Então, o engajamento é a forma de você defender uma ideologia. Seja ela de gênero, seja de ideologia política, filosófica, religiosa, não importa, engajar é isso, é você ter a sua identidade ligada a um segmento lá de pessoas, de coisas, de ter uma causa, é você escrever sobre aquilo, produzir arte sobre aquilo. Muitos vão gostar, outros não, e daí? Você não vai se agradar a todo mundo mesmo, você já sabe disso. Então vai agradar aqueles que te agradar, se a sua obra tem valor. Por exemplo, se vai falar do sofrimento de Castro Alves, escreveu. Castro Alves era branco, rico, e escreveu sobre os escravos. E agradou a todo mundo. Né? O poeta mais falado aí, que defendeu a escravatura, é Castro Alves. Né? E tem outros aí, tipo Lima Barreto, e vai por aí afora, mas Cruz e Souza, mas não chegaram a ter tanta expressividade quanto Castro Alves. Então, se você é um escritor e quer defender uma causa, a primeira coisa, tem que instruir a respeito dela. De preferência, seja um integrante daquela causa, porque aí você conhece com profundidade. Não é necessário, absolutamente obrigado você pertencer ao grupo, por exemplo, de negros, para você escrever sobre negros. Mas, se você for um deles, você terá mais propriedade, né? Digamos assim, até mais respeitabilidade para falar daquilo. Por quê? Porque você é negro. Então, você sabe, você sente na pele que para falar de mulher... Então, a própria mulher tem mais credibilidade para falar. Ela sabe o que está acontecendo ali. Homem falar de mulher, o que é muito comum, né? Mas é a interpretação do homem. É aquilo que o homem pensa que a mulher está pensando, que a mulher está sentindo. Agora, se é a mulher que está falando, aí já é o contrário. Ela está falando dela mesma. Então, o homem fala dele mesmo, essas emoções, os sentimentos, as ideias, né? do próprio homem, né? Então, geralmente, as literaturas engajadas, elas são provocadas porque a pessoa tenta ajudar a melhorar, a mudar o mundo, a interferir de alguma forma naquela realidade que está estabelecida ali. Isso é muito difícil, por quê? Porque se a realidade está estabelecida, porque tem uma política toda governamental, etc., tem uma bandidagem, etc., etc., né? Tem um monte de coisa, o comércio, né? O dinheiro, o poder da moeda, né? Que compra tudo, que investe em tudo.
Então, quer dizer, para mudar uma realidade, você sozinho, talvez sem apoio, sem você se engajar, sem você se inserir em algum movimento, talvez você não consiga tanto êxito nisso. Se você escrever um livro, muito bem. Se ele sozinho não fizer efeito, escreva 2, 3, 4, quantos forem necessários. E também vá para os jornais, para as revistas, para as mídias, escreva artigos, finais de semana, etc, etc. Participe de movimento, participe de atividades, de eventos, né? Talvez aí a coisa comece a criar um pouco mais digamos assim, de expressividade, né? E aí você passa a ser, digamos assim, valorizado. Então, a literatura engajada, os tradicionalistas vão dizer que não deve, não presta, não é bem lido, mas toda literatura engajada. Por quê? Porque sempre tem uma causa. Machado de Assis, lá no, digamos assim, no Quincas Borba, falou de herança, quer dizer, o cara que não tinha conhecimento de nada, né? Mas vem lá, recebeu uma herança, não soube o que fazer com ela, acabou, voltou a ser pobre. É uma espécie de engajamento, e cria lá o elixir, lá, alguma coisa. Então, toda a obra de Machado de Assis é engajada. Ele fala da sociedade carioca da época. Carlos Drummond de Andrade, do mesmo jeito. Você pega aí a obra do Carlos Drummond de Andrade, mesmo que ele não fale a comunidade, a sociedade, mas é tudo fato, coisinhas que estão acontecendo na sociedade. E se você vai olhar assim, ele está engajado, sim, criticando essa sociedade bestial que está aí, né, fazendo besteiras uma atrás da outra, mas ele não vai dizer lá, né, aquele poemazinho dele aqui, fala cidadezinha qualquer, não sei se eu sei de qual, mas é mais ou menos assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um cachorro vai devagar, um homem vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Uma cidadezinha qualquer, quer uma coisa mais crítica do que isso? É uma crítica à bestialidade da vida, que as pessoas ficam na janela vendo cachorro, homem, gente, burro, passar para lá para cá e falando mal de todo mundo e se esquece da própria vida, né? E cuidar da própria vida. Então é isso aí. Isso é Carlos Drummond de Andrade, não sou eu, né? Bom, para encerrar esse nosso movimento de hoje, eu escrevi uma coisa que a gente sempre baseia em fatos, né? Houve um aniversário esses dias aqui de uma pessoa aqui da família, e lá naquela hora de bater palma lá, eu sou meio assim, meio voado mesmo, aí eu voei para minha estratosfera e escrevi, depois no dia seguinte, né, um poema chamado Palmas de Aniversário. Isso tudo para dizer que, seja qual for, né, o aniversário é uma coisa tão comum, todo mundo faz todo dia, mas se você vai falar disso, tem que falar de uma forma diferenciada, uma forma criativa. E aí eu pergunto, do jeito que eu falei, ficou em linguagem comum ou foi uma linguagem diferenciada? Tem o meu jeito de falar ou eu estou falando como qualquer um falaria? Então vamos lá, palmas de aniversário. Vou ter que ler porque eu não sei de qual. No aniversário das palavras, canto o silêncio dos pincéis nos lábios, buscando percepções aquareladas nas ideias que celebram cores matizadas em fatos com sentido de festa na orquestra de palmas. Meu canto entoa instantes ao ouvir o berrante dobrando a curva da língua para desbravar a estrada da arte de falar de amor, sem que me torne boi de canga, arrastando o tempo para encher meu vazio. Não bato palmas ao tempo, mas ao vento que assobia as dobras dos fatos, o encanto dos sentimentos que celebram abraços bordados em beijos no buquê de palavras com meu cheiro de amor. Nós estamos usando a música Tocando em Frente, de Renato Teixeira e Almir Sater. Eu poderia passar um mês aqui falando daquela música. Eu coloquei ela aqui intencionalmente para mostrar para vocês que aquela música é um tratado de filosofia, tá? Então, se a gente for interpretar a música, coisa que eu não quero fazer aqui, né? Mas eu coloquei essa música aqui, que depois a gente pode discutir isso mais intimamente na live aí, com algumas perguntas. Mas a frase que encerra a música lá, na última estrofe da música, tem uma frase lá que diz o seguinte: cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, eu coloquei essa música aí pelo todo o cabedal que ela representa, que é um grande tratado de filosofia, quer dizer, um compêndio filosófico sobre a vida, o que é a vida, o que é viver, o que é conviver, o que é aprender a aprender, ou seja, eu poderia passar um mês aqui falando dessa música e tudo, porque várias teorias filosóficas estão incluídas aí.
mas exatamente para isso, para dizer que no nosso encerramento aqui, que a gente fique com a ideia de que cada um é capaz de construir a própria história a partir dos seus dons, das suas capacidades e habilidades. Então, para isso foi colocada essa música, que é muito comum, está em moda atualmente, qualquer um deve ouvir essa música aí várias vezes por dia, aí, as várias rádios da vida, nos YouTubes da vida. Aí. Então, é para isso que nós, né, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, nós temos que tocar em frente, porque nós temos que deixar nosso legado. Legado de luta. Poema de nossa autoria. E diz o seguinte: eu luto contra o luto antecipado, morte precoce um pouco a cada dia, contra a síndrome da vida vazia que não se enche com o que tem, nem com alguém ao meu lado. Luto para estar sempre à procura do sentido da vida como cultura em suas pimentas, limões e gilós. Luto pelo gosto da minha vida ser o da comida da minha avó. Eu luto pela própria lida, pela minha mão ser meu cajado, pelo meu olhar na cabeça erguida que recebe a vida como legado. Luto para não matar nem ser matado. Luto com palavras para não morrer calado. Eu luto para viver cada momento aguando a flora do sentimento, para disseminar as minhas raízes na seiva da saliva que me diz, para eu ser feliz no meu jeito de ser, para enfrentar a fera de frente, mas se for preciso, recuar ou correr. Pois dentro desse bicho-homem, além do lobisomem da lua cheia, tem um nome, tem sangue nas veias. Eu luto pela própria lida. Pela minha mão ser meu cajado, pelo meu olhar na cabeça erguida que recebeu a vida como legado. Eu luto para não matar nem ser matado. Luto com palavras para não morrer calado. Eu luto contra o lucro a qualquer custo, contra os fins que justificam os meios, contra a degradação da humanidade no corpo abjeto, objeto de felicidade, sem amor no olhar e na palavra seio. Luto contra a exploração da mulher, contra discriminações e desigualdades, a favor da liberdade com responsabilidade, com as armas da ética e da sabedoria, porque viver é um estado de poesia. Eu luto pela própria lida, pela minha mão ser meu cajado, pelo meu olhar na cabeça erguida que recebe a vida como legado. Luto para não matar nem ser matado. Luto com palavras para não morrer calado. Luto pelo legado da autoconstrução. Essa vontade de me educar para a vida, de melhorar meu estado de dentro, meu lado de dentro, para me fortalecer e vencer a corrida contra barreiras, o fuzil e o canhão, para ter alianças, conquistar colinas, içar bandeira branca ao dar-se as mãos. Subir no pódio com meu próprio pé, meu buquê de flores ser minha mulher e minha medalha de ouro ser meu coração. Eu luto pela própria lida. Pela minha mão ser meu cajado, pelo olhar na cabeça erguida que recebe a vida como legado. Luto para não matar, nem ser matado. Luto com palavras, para não morrer calado. É isso aí. Encerramos o nosso curso com esse poema que eu tenho que ler. Infelizmente eu não decoro nada, tá? Mas para dizer a vocês que nós estamos aqui na luta educacional, no nosso caso aqui uma luta mais pela criatividade, e a nossa tarefa ao dar esse curso é tentar, digamos assim, ser um pouquinho útil, transmitir aos professores um pouco do nosso conhecimento, um pouco das nossas capacidades e habilidades, e nos colocar à disposição com as nossas obras, com as nossas ideias, e que se isso valer a pena, se houver algum valor em tudo que nós fizemos, será um dos nossos legados aqui
né, do ponto de vista da educação, da cultura e do aprender,